Glórias a Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com a vida da igreja hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, queridos. Os irmãos sabem, nós estamos na série de mensagens lutando contra a incredulidade. Semana passada, o pastor Eduardo abriu a série e a minha missão hoje é dar continuidade com a segunda mensagem. E hoje eu estou chique aqui, Então os irmãos sabem, se porventura a apresentação ficar muito tempo parada, a culpa é do pregador, tá? Coloca aí para mim, Gabriel, por gentileza. E o tema da mensagem de hoje é lutando contra... Olha, funciona mesmo, hein? A gente está ficando chique. Lutando contra o orgulho. Mas, pastor, a série não é sobre incredulidade? Sim, só que a gente vai falar a respeito de orgulho hoje e como essas duas coisas estão intimamente interligadas. Então, o objetivo meu nessa manhã é tentar mostrar para você como o orgulho afeta a nossa fé, como ele pode abalar a nossa confiança em Deus. Amém? Então, vamos ler o texto base da mensagem que está sendo projetado. 1 de Pedro 5,5. Diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa manhã, pelo privilégio e a honra, ó Pai, de rendermos glórias ao Teu nome, de cultuarmos o Senhor nessa manhã. E esse momento, Pai, é o momento da Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor continue sendo conosco gracioso, Pai, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, venha iluminar a nossa mente, venha aquecer o nosso coração, venha acalmar os nossos ânimos, para que a gente possa compreender a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E, ó Pai amado, ouvindo a Sua voz, a gente possa decidir nessa manhã Te obedecer e receber, ó Pai amado, a transformação de vida que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor tem para a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, falando sobre o orgulho é considerado um dos 7 pecados capitais, Pastor, onde isso está na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia não fala nada a respeito de pecado capital. Você não vai encontrar esse termo na palavra do Senhor. E de onde surgiu isso? Quem inventou esse trem aí? Olhando a tradição cristã, a gente vê que lá no século VI, um papa chamado Gregório Magno, esse homem, lendo lá a carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, a partir do verso de número 19, lá onde fala das obras da carne, ele leu todos aqueles pecados, todas aquelas condutas, e isso serviu de inspiração para ele criar essa lista. Para quem não sabe, os 7 pecados capitais, são a gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja, E quando a gente, é engraçado que quando a gente olha para esse texto de Gálatas, a gente não vê explicitamente o apóstolo falando sobre orgulho, mas tudo bem. E essa lista entrou na tradição da igreja, e séculos depois, lá em torno do século XIII, um homem, um doutor da igreja, chamado Tomás de Aquino, ele criou, ele escreveu uma suma teológica e incorporou esses pecados a essa súmula, Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã em relação a isso é que, independente do pecado, ele ofende tremendamente a santidade de Deus. Posso ouvir um amém? Então, por mais inofensivo, irmãos, que o pecado pareça ser, ele ofende, e ofende muito a Deus. Mas, pastor, é só aquele pecadinho, é só aquela coisinha assim que ninguém sabe,
sabe? Sabe? Aquele pecadinho que eu só cultivo de vez em quando, sabe? Não dá problema para ninguém. Dá, irmãos, dá problema no seu relacionamento com o Senhor, porque o padrão de Deus é elevado demais, a gente não tem nem ideia, irmãos. É elevado demais. Deus é pureza, pureza completa, Ele é perfeição plena, Ele é santidade. E esses pecados aí receberam esses nomes, né? Por que capital, né? Porque essa palavra capital, ela deriva do latim caput, né? E o pessoal aí que da área jurídica sabe o que é caput, né? Quando fala de uma lei, fala o artigo tal, o caput do artigo tal, significa, né, aquele texto que é o principal, que é o primeiro, é o texto que é o cabeça, o líder. Por isso que esses pecados receberam esse nome, né? E quando a gente for refletir muito bem nessa lista, a gente também percebe que tem um certo sentido, né? Isso. Pois bem, então, antes da gente falar, né, de qual é essa relação entre o orgulho e a incredulidade, eu gostaria de falar sobre o que não é orgulho, né? Sobre algumas atitudes que a gente não deve considerar como atitudes orgulhosas, tá? E a primeira delas é reconhecer o seu valor. Então, irmãos, a gente precisa saber que reconhecer o valor que nós temos como filhos de Deus, como imagem e semelhança do Senhor, reconhecer esse valor, isso não é um orgulho. Nós temos valor sim, nós somos filhos de Deus, amém? Somos filhos de Deus e somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Então isso não pode nos trazer orgulho, né? E mais, a gente foi comprado, irmãos, e fomos comprados por um alto preço, um preço que é mais valioso, custou mais do que todo o ouro e toda a prata dessa terra. Nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro. Então valorize-se. Saiba que você tem valor e você saber o seu valor, isso não significa uma atitude de orgulho, de soberba. Nós precisamos viver de acordo, né, com esse valor que nós temos para Deus. Certa vez uma jovem, que não é da nossa igreja, me procurou e muito entristecida, ela disse assim para mim: pastor, o meu namorado começou a fumar. E eu estou muito triste com isso, estou muito triste porque na minha família, lá em casa, a gente não gosta, a gente sente nojo, meu pai está aborrecido, minha mãe também está entristecida. E o que eu faço? A gente está planejando já, a gente está quase ficando noivos, a gente pretende casar, gente, eu fui bem sincero, bem objetivo. Eu falei assim: olha, você faz o seguinte, você dá um checkmate nele. Como assim, pastor? Eu falei assim: olha, você diz para ele o seguinte, ou você larga o cigarro, ou eu largo você. Porque você precisa entender o valor que você tem. Você foi criada e muito bem criada pelo seu pai, pela sua mãe. Seus pais sempre deram para você o melhor, educação, conhecimento da palavra. E por que você vai se submeter a isso? E por que eu falei isso, irmãos? Porque o namoro é essa fase. É a fase do conhecimento, é a fase onde a gente vai ver se a gente suporta levar o defeito da outra pessoa o resto da vida, não é? Então, assim, geralmente, o meu conselho em termos de namoro é assim, é larga. Agora, se for casamento, é diferente, irmãos. Aí é um outro nível, aí é uma outra aliança. Aí eu iria dizer para ela assim: olha, sua sangue igual Jesus no Getsemane, agora você clama ao Senhor, mas segura as pontas, aguenta seu casamento. Se alegrar, irmãos, ao receber um elogio, também não é atitude de orgulho. Quando a gente faz algo bom, quando a gente faz algo que é certo e a gente recebe um elogio por isso, a gente não precisa ficar, né? A gente não deve ficar orgulhoso e a gente pode aceitar isso de bom grado, não é verdade? É sempre bom a gente saber que acertou, porque, aliás, a nossa tendência é, na maioria das vezes, errar. Então, ter o trabalho reconhecido e receber um elogio por isso e se alegrar não é orgulho. Em relacionamentos saudáveis, isso acontece.
é natural, isso é bom que isso aconteça, né? Todos aqui, eu creio que pelo menos para os filhos, alguma vez já disse, parabéns, filho, você fez um ótimo trabalho, olha, o pai está muito feliz com a sua nota, não é verdade? E isso, irmãos, é bom para a gente porque, além de nos alegrar, nos motiva a crescer. O problema é quando a gente busca fazer o que é certo só para ter reconhecimento, ou a gente faz o que é certo achando que a gente é melhor do que as pessoas. Então, quando você receber um elogio, receba isso com alegria e renda glórias ao Senhor. Amém? Terceira coisa, a gente não deve achar que é uma atitude de orgulho. Buscar o crescimento. Nós não só podemos, irmãos, mas devemos crescer em todas as áreas da nossa vida. Principalmente, a gente sabe disso, na nossa vida espiritual. O crente, o cristão, é a pessoa que é chamada por Deus a crescer, a se tornar melhor, a ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E, num primeiro momento, quando a gente ouve isso, soa meio arrogante, na verdade. O cara está dizendo assim, não, olha, eu imito a Cristo. O Senhor que caminhou sobre essa terra, né, que não teve pecado nenhum, eu imito a Ele. Eu vivo como Ele, então vocês devem me imitar, né? É mais ou menos como aquela música daquela dupla sertaneja lá, que eu não sei o nome, né? Cola em mim que você brilha, não é? Tem um Tunique Tinoco aí que canta mais ou menos isso. Então a gente às vezes fala assim, pô, que cara arrogante, na verdade, que cara soberbo, mas quando a gente olha para a vida, irmãos, de Paulo, a gente percebe que não é isso. Não se trata de soberba. A gente sabe, olhando a história do apóstolo, que Paulo foi um homem que se dedicou completamente ao Evangelho. Foi um homem que serviu a igreja do Senhor por onde ele passou. Foi um homem que sofreu, e sofreu muito, e morreu pelo Evangelho. Amém? Então, não é orgulho a gente reconhecer o nosso valor, não se trata de orgulho a gente aceitar elogios com alegria, muito menos buscar crescimento na nossa vida, né? Então, pastor, qual é então essa relação entre o orgulho e a incredulidade? Porque o orgulho nos leva à incredulidade. É simples, gente, porque o orgulho nos dá o sentimento de autonomia. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais independente de Deus eu me sinto. Por que eu vou depender de Deus, afinal de contas? Eu não preciso dele. O orgulho, irmãos, nos engana. Faz a gente achar que Deus é dispensável. Eu não preciso ter fé em Deus, né? E quando eu digo fé no sentido de confiar, de depender, de se entregar, né? E foi esse o sentimento que tomou o coração de Satanás. Isaías capítulo 14, você não precisa abrir, depois confere em casa, a partir do verso 12, vai falar sobre a queda de Satanás. Diz assim o texto, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E aí o momento que ele falou isso, irmãos, nesse momento deu ruim. Deu ruim porque Satanás se esqueceu que na categoria Deus só existe um. Esse texto aqui de Isaías, que a gente leu, é um texto que os estudiosos, a maioria deles, chama de um texto de dupla aplicabilidade, né? O que é isso? Esse texto, ele tanto é aplicável ao rei da Babilônia, né, o contexto histórico do momento, quanto ele fala também da queda de Satanás. Então, a gente pensa que o primeiro pecado a ser punido foi a desobediência no Éden, mas não foi o orgulho de Satanás querendo ser como Deus.
E a palavra nos alerta, irmãos, para a gente, o quê? Para a gente resistir, né? Para a gente tomar cuidado com os ataques do diabo, né? Resiste ao diabo, diz a palavra, porém, mais do que resistir aos seus ataques, a gente tem que tomar o cuidado para a gente não imitar a sua conduta. E o homem, queridos, ele imita a conduta de Satanás quando acha que ele pode controlar a sua própria história. O homem imita o diabo quando acha que pode ser o Deus da sua própria vida. Ele acha que sabe mais do que Deus, ele acha que sabe mais que todo mundo. Você já observou a pessoa orgulhosa, geralmente como ela é? Ela não aceita conselho. Ela não aceita qualquer opinião diferente daquilo que ela acha, ela não aceita uma ideia diferente. Se você discorda do orgulhoso, você, no mínimo, você vai receber aquele olhar fulminante, assim do tipo, você está maluco? Está discordando de mim? Né? Geralmente é assim que funciona, e Tiago, irmãos, vai nos alertar a respeito disso, né? Sobre esse desejo que o homem tem de ter o controle de tudo. Lá em Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 13, o apóstolo vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Cara, o que Tiago está querendo dizer na minha versão? Vocês estão doidos? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã com vocês? O que vocês acham que são? Vocês são neblina. Neblina pela manhã aparece e o sol esquenta, ela logo dissipa. Vocês não sabem se daqui a 1 hora, se daqui a meia hora, se daqui a 1 minuto vocês vão ter um infarto. E o homem, irmãos, orgulhoso, ele é assim. Ele vai fazendo os planos para todas as áreas da sua vida, para todas as fases da sua vida, e vai deixando Deus de lado. Por isso que o orgulho é esse pecado tão perigoso, porque ele traz a essência de Satanás. Ele traz a natureza diabólica, porque o orgulho, ele despreza a soberania de Deus. Então, toda vez que eu deixo o meu coração ser tomado pelo orgulho, eu estou trazendo a natureza maligna para a minha vida, e essa não deve ser a nossa natureza, amém, irmãos? Não deve ser. Não considerar a soberania de Deus é um ato, é uma atitude de arrogância. A gente se vangloriar daquilo que a gente vai fazer sem a ajuda de Deus, dispensando Deus, colocando Deus de lado, isso é maligno. Por isso que o texto básico que a gente leu vai dizer o quê? Deus vai dizer: olha, eu rejeito o soberbo, porque o soberbo traz dentro de si a essência, a natureza de Satanás. Por isso que eu rejeito, por isso que eu expulso, porque eu já expulsei um dia aquele que estava na minha presença e deixou se tomar pelo orgulho. Mas Deus, irmãos, concede a graça aos humildes. Aos humildes ele concede graça. E nós, como igreja, nós, em nome de Jesus, sempre iremos escolher dar o governo da nossa história, da nossa vida ao Senhor. Nós sempre diremos: se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor não quiser, irmãos, nós não faremos. Se o Senhor nos mandar ir, nós iremos. Se o Senhor nos mandar ficar parados, nós ficaremos, independente do resultado. Amém, irmãos? Independente do resultado, o Senhor sempre será louvado. Amém? Nós precisamos confiar nos planos do Senhor e saber que Ele sempre tem o melhor para nós. E o que nós devemos fazer para vencer o orgulho, né? Simples, a gente precisa buscar a humildade. A humildade, irmãos, ela é esse remédio, né? É remédio dado por Deus, esse remédio infalível para curar esse
câncer maligno chamado orgulho, né? E muita gente não entende o que é ser humilde, acha que ser humilde é ser fraco, é ser coitadinho, e isso não tem nada a ver com humildade, irmãos. Humildade é uma virtude das mais nobres, é uma virtude que a gente encontra na vida do nosso Senhor Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Só que a humildade, ela não é incentivada, ela não é elogiada, ela não é, incentivada pelo mundo, né? Na internet você não vai ver, nas redes sociais, ninguém dizendo para você, olha, seja humilde. Dificilmente você vai ver uma empresa, que coloca a humildade dentro do rol dos seus valores. O mundo vai nos dizer a todo momento, para nós e para os nossos filhos, que ser humilde é ser perdedor, que ser humilde é ser um desgraçado, ser um infeliz, um miserável. Irmãos, o mundo vai a todo momento inverter, ou tentar inverter a verdade de Deus. E a gente vai estar sempre, correndo esse risco, se a gente não estiver atento, de cair nessa armadilha, de achar que o que é certo é errado e vice-versa. Quer ser feliz? Sim, conselho de boa mesmo. Quer ser feliz de verdade? Abraça o que o mundo rejeita e rejeita o que o mundo abraça. Porque aí você vai estar fazendo a vontade de Deus. Faça isso. Aquilo que o mundo manda você fazer, você não faz. Se o mundo disser, faça isso, você não faz. Se o mundo disser, vai por esse rumo, você pega o rumo 180 defasado e vai. E vai tranquilo, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. E o que a gente pode dizer da humildade, melhor dizendo, o que a gente pode dizer das características de uma pessoa humilde? A gente pode dizer que a pessoa humilde, ela está disposta a ouvir, enquanto o arrogante, ele só quer falar, ele não se importa com a opinião das pessoas. A pessoa humilde, ela está disposta a ouvir, porque ela entende que a vida, irmãos, a vida é um processo contínuo de aprendizado, e a gente só aprende quando a gente presta atenção, no que está sendo ensinado, quando a gente é capaz de ouvir. E o humilde, ele ouve, além disso, ele ouve também porque ele sabe que a opinião das outras pessoas é importante, ele considera o próximo, além disso, o humilde, ele está disposto a ser corrigido, enquanto o orgulhoso nunca erra, ele sempre está certo. O humilde, ela é aquela pessoa ensinável, ela está disposta a ser corrigida. O humilde é aquela pessoa que sabe que erra, sabe que por vezes vai decepcionar aqueles que vivem com ela, é aquela pessoa que sabe que falha, O humilde sabe que não sabe tudo, e por isso ele não julga as pessoas. Ele não julga as pessoas porque ele não sabe tudo, e ele sabe que não sabe o que a outra pessoa sabe. Eu não sei se eu consigo explicar diferente, mas é mais ou menos assim. Quando eu olho para a vida de um irmão, eu tenho que ter muito cuidado ao emitir um juízo de valor, ao fazer um julgamento, porque eu não sei de tudo. Eu não sei, irmãos. E eu não sei o que o meu irmão, o que a outra pessoa está passando, ou seja, eu não sei o que ele sabe, eu não sei o que ele passa, eu não sei o que ele vive, eu não sei qual é a sua luta. Amém? O que mais a gente pode dizer sobre uma pessoa humilde? Por último, e aí eu já vou caminhando para o final. O humilde, ele não se preocupa com posição de honra. Agora eu peço você para abrir a palavra do Senhor, lá no Salmo 131, é um salmo bem curtinho, a gente vai ler e vocês vão entender.
Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Irmãos, a maioria dos salmos, a gente sabe que eles têm um pano de fundo, que ele foi escrito motivado por alguma circunstância. Esse salmo é um salmo de Davi. E o que levou Davi a escrever esse salmo? Os estudiosos dizem que esse salmo, muito provavelmente, ele foi escrito na época em que Davi ainda não era rei. E o que Davi estava passando? Davi estava sendo acusado pelos súditos de Saul de tentar o golpe. Ou seja, estavam, lógico, né, o medo, né, da cúpula do atual rei Saul, o medo deles perderem, né, os privilégios com a queda de Saul, eles começaram a inventar essas coisas. Então eles começaram a espalhar rumores que Davi ia tentar um golpe, né, um golpe político, um golpe militar para tomar o lugar de Saul. Então eles espalhavam, né, esses boatos e inclusive, né, inflamando o próprio rei Saul. Olha, Davi quer tomar o seu lugar. Olha, Davi está planejando tomar o trono, fica esperto, vamos fazer alguma coisa. E de fato, irmãos, a gente percebe quando a gente lê a história, né? A gente percebe que quando Deus começa a deixar evidente, né, que Davi seria o rei, a gente percebe que Saul ele fica transtornado e ele começa a perseguir Saul. Então foi nesse contexto que Davi escreveu esse salmo. E é por isso que ele escreveu: Senhor, eu não busco coisas grandiosas demais para mim. Eu não estou preocupado com o trono. Essa não é a minha maior preocupação. E a gente também sabe, irmãos, que muito antes disso acontecer, né, Davi já havia sido ungido pelo profeta Samuel. Então ali o cenário, né, Saul fazendo um monte de besteira, Davi já tendo recebido, né, a unção, de fato ainda não era rei, mas já havia recebido a unção. Então ali era um cenário muito propício, né, as condições para que o orgulho tomasse conta do coração de Davi. Mas Davi descansou, irmãos. Davi descansou em Deus, e ele diz que descansou como um bebê, como uma criança recém-amamentada. Sabe quando o bebê ele tá com a mãe e ele mama, e depois de estar com o barrigão cheio, ele vai e dorme nos braços da mãe. Isso é lindo, é maravilhoso. E é essa ilustração, essa figura que Davi está expondo, né? Então Davi está dizendo, e irmãos, eu abro um parênteses aqui, Davi está colocando essa situação diante de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você: estão te caluniando, né? Estão falando mentira ao teu respeito, independente, sei lá, o que estão falando a respeito de você, leva isso diante de Deus, fala com Deus, fala: Senhor, isso não é verdade, Senhor, isso não é a intenção do meu coração, Senhor, essa não é a minha motivação. Então coloque diante de Deus. Em vez de arrumar confusão, em vez de arrumar treta, vai para a presença do Senhor, dobra o joelho e fala com Ele. Fala: Senhor, isso não está certo, e eu estou apresentando essa situação ao Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi mostra total dependência de Deus, irmãos, e a dependência é uma marca evidente da pessoa que é humilde, né? Humilde, o mundo diz que o humilde é uma pessoa fraca, mas não, o humilde é uma pessoa corajosa, porque tem que ter coragem para entregar a vida nas mãos de outra pessoa, não é verdade? Você tem que ser corajoso. O humilde, ele é forte, e é isso que Davi fez. E, irmãos, também não faltou incentivo, né, pelo lado dos homens de Saul, né,
estavam, né, incentivando, acaba com Davi, acaba com Davi, acaba com Davi. E os homens de Davi também, da mesma maneira, estavam, olha, acaba com Saul, acaba com Saul. E a gente vê, irmãos, que a prova cabal de que Davi não estava preocupado com posição de honra, a gente vê no episódio da caverna de Adulão. Então Saul dá bobeira lá, Davi do lado, né? E aí o que os homens de Davi falam? Olha, passa a faca nele, agora é a hora, o trono é teu, Deus te deu a faca e o queijo, vamos lá, Davi. Mas Davi não faz isso, irmãos. E aí, com essa atitude, ele prova que realmente o coração dele não é um coração orgulhoso e que ele não está buscando coisas grandiosas demais para ele. Ele prova isso, irmãos. Ele não está preocupado com a oportunidade de ter poder. Davi não está preocupado com o trono. Davi está preocupado em ser fiel a Deus. Davi está preocupado em honrar a Deus. E como ele demonstra isso? Poupando a vida de Saul. Mesmo o rei, né, o atual rei, fazendo um monte de besteira. Davi, irmãos, percebe que ele não precisa atropelar as coisas. A pessoa humilde, ela não precisa dar jeitinho, porque ela sabe que ela vai estar no momento certo e no lugar certo, e Deus é que vai colocar ela lá. Então ela não precisa puxar o tapete de ninguém, sabe? Ela não precisa, né, expor o erro daquele colega do serviço, sabe? Aquele cara que está lá tentando a mesma promoção que você, né? Então você não precisa puxar o tapete dele e expor o erro dele para a empresa toda, para ter vantagem nisso. Não, Davi descansou, irmão. Davi descansou sabendo que Deus iria agir no tempo certo e na maneira certa. Meu coração, Senhor, ele não busca coisas grandes demais para mim. Então Davi entendeu que se Deus havia prometido o reino no tempo certo e na maneira certa, ele iria receber o reino. E por isso Davi o que? Tranquilizou. Davi fez sossegar a sua alma e não permitiu que o orgulho, né, a soberba, a vaidade tomasse conta do seu coração. Irmãos, que exercício, não é verdade? Que exercício extraordinário de humildade. Davi venceu a tentação pelo poder diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não desejo coisas grandiosas demais para mim. E assim deve ser, irmãos, o nosso coração. Coração que não se entrega à soberba, o coração que coloca a sua esperança no Senhor e um coração que depende do Pai como uma criança recém-nascida. Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, o orgulho, ele nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para a gente, sabe? Quem me conhece um pouco mais, sabe que eu vim de berço católico, né? Então o catolicismo na minha vida sempre foi muito forte, né? O meu ensino fundamental, eu estudei num colégio em que o dono abandonou a vocação ao sacerdócio católico, né? Ou seja, ele deixou de ser padre já aos 45 do segundo tempo, ou seja, ele passou por isso, irmãos, isso há, 50 anos atrás. Então ele passou por todo o estudo católico durante muitos anos. Então um homem muito estudado e ele abandonou a vocação e abriu uma escola, sabia demais, né? Então ali desde o início, na minha infância, né, além de quem é um pouquinho mais lá de trás, assim, vai saber, né, que a gente estudava educação moral e cívica, né? Então eu tinha isso. Então toda semana eu tinha educação religiosa. Então eu louvo a Deus, irmão, porque essa a base do cristianismo, isso que os nossos filhos aprendem na EBD, eu aprendi na escola.
toda semana as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo isso eu fui aprendendo. E durante a minha adolescência eu tive um envolvimento muito forte, fui muito atuante na RCC. E os irmãos, quem sabe, é a Renovação Católica Carismática. E, irmãos, lá é um movimento da Igreja Católica que eles levam a Bíblia um pouco mais a sério, tá? Não quero ofendê-los não, mas leva um pouco mais a sério. E ali eu comecei a ter contato com a palavra. Só que chegou um momento, irmãos, isso antes de entrar em qualquer igreja evangélica, que o Senhor começou a falar comigo quando eu lia a carta de Paulo aos Filipenses. Lá no capítulo 1, no verso de número 6, o Senhor vai dizer assim: porque aquele que iniciou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aquele texto, irmãos, ele não saía da minha mente. Por mais que eu pegasse ainda de posse de uma Bíblia católica, por mais que eu pegasse outros textos para ler, aquele texto ficava muito forte na minha cabeça. E aí foi o momento que eu consegui entender, que eu passei a tentar buscar em Deus o que Deus estava querendo me falar através daquele texto. E o que Deus estava me dizendo era: você está impedindo o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu tenho o poder de completar a obra que eu já iniciei até aquele grande dia, mas você está me impedindo. E para finalizar isso, irmãos, eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, por que eu estou impedindo? E a resposta do Senhor foi muito clara: você está com um orgulho de abrir mão de todo o seu passado, de toda uma tradição, de onde você já foi criado, para fazer o que eu quero para a sua vida. E aí, irmãos, com aquilo eu fui entender o quanto o orgulho, não apenas o orgulho, mas o medo do novo, o medo de ir para um novo lugar, uma nova doutrina, ter contato com novas pessoas, mas muito mais o orgulho. Eu comecei a perceber que o orgulho estava impedindo a minha vida, o meu crescimento espiritual e, acima de tudo, impedindo aquilo que Deus queria fazer na minha vida e na minha história. E a minha pergunta para você hoje é: qual o prejuízo que o orgulho tem trazido para você? Quanto o orgulho tem te paralisado? O quanto você está diante do Senhor falando: Senhor, isso eu não faço. E como isso está impedindo você de avançar? E até quando, eu pergunto para você, até quando você vai impedir a obra que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida, no seu casamento e na sua família? E hoje é o momento. Hoje é o momento da gente se render ao Senhor, da gente falar: Senhor, arranca de mim essa raiz maligna, que é o orgulho, que é a vontade de fazer tudo do meu jeito, que é não aceitar a opinião das outras pessoas, que é não ouvir conselho. Eu estou dando cabeçada atrás de cabeçada, porque eu não ouço o que os meus líderes falam, eu não ouço o que o meu pastor fala, eu não ouço o que o Senhor diz para mim através da Tua palavra. Eu não quero mais isso. Eu quero me quebrantar, Senhor. Quero me quebrantar na Tua presença. Eu preciso, Deus, de um coração manso e humilde como o coração do Teu Filho. Faz o meu coração ser assim, através do Teu Espírito que habita dentro de mim, Pai, em nome de Jesus. Me ajuda. Eu não quero mais ser um imitador de Satanás. Eu quero imitar o meu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos diante de nós o maior exemplo de humildade, Pai,
a pessoa mais humilde que caminhou sobre essa terra, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Pai, com Ele eu aprendo, Senhor, que a humildade não é me sentir inferior, não é pensar menos de si, mas pensar menos em mim, Pai. Obrigado, Pai, porque Ele se esvaziou, Pai. Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem e caminhou sobre a terra. Ele se esvaziou, Pai, numa atitude de plena e verdadeira humildade para cumprir a vontade do Senhor. Ele se esvaziou, ó Pai amado, em humildade para servir as pessoas. Ele se humilhou, Pai, perante os seus inimigos e os seus algozes. Ele se esvaziou, Pai, para perdoar o meu pecado. Ele subiu no madeiro para me dar a salvação, Pai. Ele morreu por mim para me dar a vida que eu nunca poderia ter conquistado, Pai. Aleluia! Ele se esvaziou, Pai, e eu te louvo por isso. E, Pai, nessa manhã nós declaramos que nós queremos ser como teu filho, Pai. Nós queremos abandonar o orgulho, tudo que nos impede de avançar, tudo que nos impede, ó Pai amado, de que os teus propósitos sejam realizados na nossa vida, tudo que nos impede de seguir para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos abandonar hoje. Nós queremos tirar do nosso coração toda raiz maligna, toda raiz diabólica trazida pelo orgulho, em nome de Jesus. Nós queremos um coração quebrantado, ó Pai. Nós queremos um coração humilde, nós queremos um coração submisso, nós queremos ser obediente ao Senhor, como foi Jesus, ó Pai amado. E que nessa manhã o Senhor nos dê essa graça, que nessa manhã, ó Pai amado, o Senhor venha invadir o nosso coração e nos venha nos dar esse presente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E por último eu termino declarando essa palavra. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a igreja do Senhor aplaude o nosso Deus. Amém e amém. Glórias ao Senhor.